Sabe por que você está recebendo as coisas que você recebe na sua vida? É porque você merece. Você precisa passar por isso para crescer. Você precisa passar por isso para amadurecer. Você precisa aprender a lidar com seus sentimentos. E você só faz isso sendo exposto a essas situações. Então, meus parabéns, você está crescendo. Olá! Eu sou Catita Jardim, sou psicóloga, professora de yoga e seja muito bem-vindo a esse canal e a esse vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto bem desconfortável. Vamos falar sobre desconforto. Como é que você fica quando você está desconfortável? Você consegue lidar com o seu desconforto? Então, eu quero te contar uma história. Eu tenho uma amiga que eu fiz na época que eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, quando eu estava fazendo mestrado. E ela, o nome dela é Jéssica, e ela era uma pessoa muito feliz, né? Uma pessoa muito alto astral, aquela pessoa que sempre que chegava em algum lugar, ela estava o tempo inteiro animando todo mundo, contando piada, né? Sendo aquela pessoa assim, muito extrovertida. E aí as pessoas adoravam ficar do lado da Jéssica, porque geralmente ela era aquela pessoa que nunca deixava ninguém ficar desconfortável. Então, se aparecesse alguma coisa, né, ela sempre tinha uma tirada, ela sempre tinha uma palavra para poder dar, ela sempre tinha uma piada para fazer, para tirar o desconforto da pessoa. E muitas vezes ela era a pessoa que vinha ao seu auxílio sempre que você estivesse passando por uma situação difícil. Então, assim, ela se achava também sempre quase que na obrigação de ajudar os amigos mais próximos, né? Às vezes até pessoas que ela nem conhecia, a lidar com situações difíceis que apareciam ali para aquelas pessoas. Então ela estava sempre imbuída, muitas vezes, né, de uma obrigação, né, de ajudar os outros em primeira instância. Então, às vezes, Jéssica ela não observava as próprias questões. E muito menos ela observava o porquê do comportamento que ela assumia. Né? Então, assim, como é que era a vida dela? Ela era uma pessoa, por exemplo, que vivia sempre em dúvida sobre as coisas. Eu conheci ela na universidade. Então, uma das coisas que ela tinha muita dúvida era qual o caminho que ela devia seguir na pós-graduação. Né? Então, qual pesquisa fazer, qual direção tomar dentro do trabalho, dentro dos estudos, né? Para qual lugar ir, né? Ai, não sei, nunca sei para onde é que eu vou, mas assim, sou sempre a pessoa que vai levando alegria, vai levando felicidade para todo mundo. Mas sempre quando ela tinha decisões no campo pessoal, no campo profissional, ela perguntava para várias pessoas, né? Então ela ligava para mim, a gente ficava um tempo conversando, e a pergunta era: o que você acha que eu devo fazer? Né? Você acha que eu devo fazer isso, devo fazer aquilo? Geralmente ela sempre pesava muito sobre os sentimentos e sobre como os outros iriam ficar, os sentimentos dos outros, como ele pode se sentir, como essa pessoa pode se sentir nessa situação, e muito pouco ela se conectava com ela. Você pode, por exemplo, se identificar com essa história achando que você tem muito a ver com a Jéssica. E para você que se identificou, eu quero falar um pouquinho. É provável que você, assim como a Jéssica, não consiga conviver com o próprio desconforto. E assim, conviver com desconforto é necessário. A vida é desconfortável. Temos áreas, as zonas de conforto, as famosas zonas de conforto, porém, nós temos na vida áreas, né? Quando a gente está pensando em crescer, em se desenvolver, nós temos áreas de desconforto. Mas assim, por que essas situações, né? Porque a evitação ao desconforto. Né? Muitas vezes, o nosso maior desconforto é entrar em contato com aquilo que a gente sente. Então, por não querer entrar em contato com aquilo que você sente, você acaba tentando tirar as outras pessoas do desconforto delas. Então, a missão da vida da Jéssica era tirar as pessoas do desconforto delas, porque ela não queria entrar em contato com o desconforto que ela sentia. Né? E esse desconforto tem tudo a ver com não querer sentir as coisas. Muitas vezes a gente foge do que a gente está sentindo exatamente para que a gente não entre nesse estado de desconforto. E esse estado de desconforto... Ô Buda! Não, filho! Se você se identifica com a história da Jéssica, quero dizer que você não é o único. A maioria das pessoas hoje tem muita dificuldade em lidar com o próprio desconforto. Exatamente por isso, foge
dos desconfortos. Como assim? Muitas vezes, para fugir dos desconfortos, a gente assume um direcionamento, né, um posicionamento na vida automático. Então, eu fico com fome. Eu não sei que fome é essa, se é fome real, se é fome emocional, né? Eu não sei o porquê que eu estou sentindo aquilo naquele momento, porque às vezes é uma fome que vem, mas é uma fome de ansiedade, é uma fome ligada a outra coisa, na verdade é um sentimento, é sede, mas eu acho que eu estou com fome e vou lá e como. Geralmente a pessoa, como ela não entende o que causa desconforto nela, ela reage de forma automática, só que ao invés dela estar lidando de fato com o que faz ela ficar desconfortável, ela simplesmente dá um remédio, né? Ela remedia aquilo de um jeito muito superficial. Então, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão alimentar, né? Uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela não pensa qual de fato é a raiz daquele comportamento, o que faz com que ela reaja daquele jeito. A única coisa que ela faz é tentar aliviar o desconforto de forma automática. Então a ideia aqui, quando a gente observa para os nossos desconfortos apontam coisas sobre nós. E nós precisamos entender o que causa isso. Enquanto você não se conecta com a causa do seu desconforto, você simplesmente não consegue eliminar o desconforto. Né? E assim, ficar em desconforto, permanecer no desconforto para entender como é que ele funciona é muito importante. É muito importante que ao invés da gente sair simplesmente tentando eliminar o desconforto, a gente esteja com ele. Né? Então a gente fique desconfortável e aprenda a lidar com o desconforto. Quem lida com desconforto são adultos. Crianças buscam o tempo inteiro acabar com o desconforto da forma mais rápida possível. Nós aprendemos que o desconforto nos aponta questões que nós precisamos trabalhar. Isso fala da consciência de si, né? Da sua consciência de si. Isso fala do seu autoconhecimento. Então quer dizer que eu tenho que passar por um desconforto e tenho que ficar no desconforto para sempre. Não é isso. Uma das coisas que eu costumo falar com os meus alunos bastante é sobre intencionalidade. É importante que as suas ações tenham intenção. É importante que aquilo que você faz saia do piloto automático e venha para a intencionalidade. Né? A gente até gravou um podcast alguns dias atrás falando sobre que a gente tem que sair do sem querer e ir para o de propósito. Né? Se você não escutou esse podcast, foi podcast especial de carnaval, tem lá no Castbox, está disponível também aqui no YouTube, você pode escutar. E assim, a ideia de que a gente precisa trazer intencionalidade para as nossas ações. Por quê? Quando eu vivo no sem querer, quando eu vivo na falta de consciência daquilo que eu faço, eu estou vivendo alienado de mim. Eu não entro em contato comigo de fato. Eu simplesmente reajo às situações sem entender por que eu estou fazendo aquilo. E isso traz um vazio para a minha vida. Isso traz um oco para a minha vida que vai ser preenchido mais cedo ou mais tarde com mais desconforto, com mais situações complicadas, com mais nós que provavelmente eu não vou saber desfazer porque eu não entro em contato com o desconforto. Então o que eu quero falar para você nesse vídeo é que você precisa começar a parar de achar que o desconforto é seu inimigo. Todos os nossos sentimentos devem ser sentidos. Né? Então assim, como é que você se comporta quando você está desconfortável ou quando você vê pessoas em situações desconfortáveis? Você entra como a Jéssica fazia. O que a Jéssica fazia? Ela entrava e começava a contar piada. Né? Ela falava uma coisa bonitinha e tal, e todo mundo ria. Né? Ela meio que tentava distrair as pessoas daquilo ali para poder eliminar o desconforto, quebrar o gelo. Só que na verdade ela não estava sendo ela estava tentando fugir de uma situação. Então assim, quando a gente está o tempo inteiro funcionando num personagem, que é esse personagem, que a gente mente pra gente, tá? Quando você entra no personagem assim, você não tá, essa daqui é a minha persona que me possibilita viver em sociedade. Não é isso, tá? Não é isso. É quando você entra num personagem, né? E que você age daquela forma para não lidar com os seus próprios sentimentos. Não lidar, a gente paga um preço muito alto por não lidar com os nossos próprios sentimentos. Porque a gente não vive a nossa vida. A gente está o tempo inteiro conectado com as pessoas aqui fora, achando que sabe resolver os problemas delas. Só que, na verdade, a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas. Então isso é uma coisa muito séria,
Porque eu me desconecto, eu me alieno de mim. Eu não sei nada sobre mim. Por isso que ela tinha tanta dúvida, e dúvida de coisas simples. Porque ela não consegue se conectar com aquilo que ela está sentindo para se guiar através daquilo que ela sente. E aí o que ela fazia? Ela precisava de opinião. Ela queria saber, ai meu Deus, eu estou num relacionamento, eu gosto dele, mas eu acho que eu não gosto mais tanto, eu achava que devia dar um tempo, que devia terminar, mas eu não sei. O que você acha? Você acha que eu devia terminar meu relacionamento? Quem que tem que responder esse tipo de coisa? Ela tinha que responder. Só que ela não conseguia fazer isso, porque ela não estava conectada com ela. Muitas vezes as dúvidas que a gente tem, muitas vezes eu poderia até dizer que 100% das vezes, as dúvidas que você tem é exatamente porque você não se conecta com aquilo que você sente. Quando você se conecta com os seus sentimentos, você consegue escolher. E aí, porque olha só, as pessoas evitam de se posicionar porque elas ficam pensando no que elas vão sentir depois que elas se posicionarem. Então assim, não, eu vou ficar aqui na dúvida, vou ficar levando as coisas com a barriga, vou ficar fazendo desse jeito, vou estar infeliz, porém, né, vou tentar dar um jeito para que eu não me sinta culpada depois, para que eu não me sinta mal, remorso, para que eu não tenha remorso depois disso. E aí eu tenho que te falar que na vida, quando a gente vive, né, e a gente é adulto, a gente cresceu já e se responsabiliza pela nossa própria vida, uma das coisas que a gente precisa fazer é lidar com os sentimentos que não são tão legais assim, né? Eu quero lidar com amor, eu quero lidar com afeto, eu quero lidar com carinho, eu quero lidar com alegria, mas eu também preciso lidar com remorso, com a culpa, com a tristeza, com o desconforto. Tudo isso faz parte da minha gama de emoções, gama de sentimentos, que eu preciso aprender a lidar. Só que eu só vou aprender a lidar com eles se eu me expuser a eles. Se eu ficar ricocheteando, né? E fugindo, bater no sentimento e sair avoado para o lado contrário, eu não vou aprender a lidar com eles. Né? Tanto que a Eva Pierracos fala lá no Caminho da Autotransformação, que é exatamente a falta de exposição às experiências emocionais, às experiências dos sentimentos, que fazem com que nós não nos desenvolvamos emocionalmente. E aí a gente fica lidando com pessoas, nós mesmos, né? Ficamos uma vida inteira vivendo e lidando com pessoas que são emocionalmente pueris. E a ideia aqui não é essa. A ideia é que a gente se desenvolva de fato, tenha autonomia, e para que a gente tenha autonomia, para que nós sejamos protagonistas da nossa própria vida e tenhamos autonomia emocional, a gente precisa lidar com os nossos sentimentos. E para lidar com os meus sentimentos, eu preciso reconhecer que eles existem. Eu preciso reconhecer que eles são meus. E preciso reconhecer também que eu não posso ficar fugindo dos meus sentimentos. Eu preciso abraçar os meus sentimentos com muita compaixão, com muita tranquilidade, né? Com muita consciência. Isso quer dizer que a minha vida vai ser sempre um mar de rosas? Não. Se você acha que você vai passar o tempo inteiro na sua vida vivendo na luz brilhante e cintilante de um dia maravilhoso de primavera, eu tenho que te falar que não é assim. A gente pode passar, mesmo na escuridão, mesmo vivendo sentimentos difíceis, vivendo sentimentos desconfortáveis, né? Vivendo desconforto, eu ainda posso passar esses momentos com bastante serenidade? Eu posso. Então, ao invés de ficar lidando com essas coisas como se não tivesse saída, como se aquilo fosse eterno, uma das coisas, né, um dos provérbios budistas que eu mais gosto e que vale a pena a gente lembrar é que tudo passa. Né? Então, sim, tudo passa, absolutamente tudo passa, tanto a felicidade quanto a tristeza. Os dias passam, os sentimentos passam. Só que se a gente não se conectar com os sentimentos, é provável que a gente viva uma vida plástica, né? Uma vida artificial. E a ideia de estar vivo, pelo menos, é que a gente possa experimentar as maravilhas de que a vida é capaz de nos fornecer, né? Então, assim, enquanto a gente estiver se protegendo da vida, protegendo o nosso peito, né, daquilo que a gente sente, primeiro que a gente vai continuar sofrendo inconscientemente e criando situações para amplificar cada vez mais esse sofrimento. Então, assim, você pode escolher ficar inconsciente, tudo bem. Você pode escolher, inclusive, não lidar com esses sentimentos. Mas o que acontece é que sua vida não vai ficar mais fácil por isso. Aquela ideia de que a ignorância é uma bênção, na verdade, não funciona bem assim. Porque você vai estar sofrendo, mas você não vai saber por quê.
Então, quando a gente permanece no desconforto, a gente consegue ter uma visão sobre quem nós somos de forma muito mais profunda. Por exemplo, quando você faz uma aula de yoga, né, quando você faz uma prática de yoga, que, assim, pra mim, no tapete isso fica muito claro, e você tá numa postura que te deixa desconfortável, quanto tempo você consegue permanecer ali? Quais os pensamentos surgem na sua mente nesse momento? Né? Quando você está numa situação desconfortável, qual a sua ação no momento? Né? Você faz uma ação para acabar com o desconforto? Como você se comporta? Então, assim, o desconforto nos ensina sobre nós mesmos. A forma que você reage diante do desconforto fala sobre você. Quando você evita o desconforto, que são, por exemplo, aquelas pessoas, né, que evitam conflito, eu evito conflito, né? Eu prefiro não defender os meus limites e não colocar os meus limites para os outros e não falar sobre aquilo que eu estou sentindo para que eu não crie conflito. Por quê? Porque eu não sei lidar com conflito. Então, essas pessoas, nesse momento, né? Então, assim, quando eu evito o conflito, quando eu evito o desconforto, eu preciso deixar naquele momento de ser eu. Eu preciso deixar de assumir de fato aquilo que eu sinto. Eu me afasto daquilo que eu sinto para ser artificial, para ter uma vida artificial. Então, assim, quando a gente evita, né, quando a gente deixa de sentir aquilo que a gente sente, a gente para, por exemplo, de entrar em contato com a nossa intuição, com a nossa guiança interior. A gente para de entrar em contato com aquilo que de fato é importante para mim. Uma coisa que é muito importante também é quando você decide, né, não se expor a uma determinada situação, falar um não para alguém, por conta do que você pode sentir depois. Então você quer fugir do que você vai sentir depois, então você prefere se posicionar de uma forma que você, mesmo sendo invadido, invadida, você acha que saiba lidar. Então a ideia de que o outro pode cruzar os seus limites. Porque você olha e diz, não, eu sei lidar com isso. Só que assim, sem se conectar com o que você está sentindo. Só que o outro não pode lidar com a frustração que eu posso causar nele. Então eu não quero causar frustração para os outros. Eu me frustro. O outro vai ultrapassar os meus limites, vai fazer as coisas que eu não quero, mas eu vou dar um jeito de lidar com isso. Agora, eu não posso frustrar os outros, porque eu me sentiria profundamente culpado por isso. É assim que você se sente? A culpa vem da ideia de que nós deveríamos cumprir determinadas coisas que nós não cumprimos. Né? O que a gente fez uma coisa que não deveria ter sido feita. A culpa reside na ideia também do certo e errado. Eu fiz uma coisa que é errada, eu não deveria ter feito isso. Quando você acha que colocar os seus limites e cuidar de você é uma ação que vai produzir culpa, porque os sentimentos do outro são muito mais importantes do que os seus sentimentos, isso é uma coisa que você tem que olhar. Por que você sente culpa? E se você sente culpa, por que você não lida com ela? Você quer jogar essa culpa para os outros, porque você não aguenta segurar a culpa, você não aguenta lidar com a culpa. Então, mas assim, os adultos lidam com a culpa. E principalmente, eles vão querer saber de onde essa culpa vem. Por que eu estou me sentindo culpado? Por me cuidar, por olhar para mim, por cuidar de mim, por colocar os meus limites. E assim, geralmente essas pessoas que têm muita culpa estão completamente desconectadas do que para elas é muito importante. Quais são os seus valores? O que é indispensável para você? O porquê de você dizer aquele não? Você desconectou disso. Porque você pensa, mas porque fulano de tal não vai conseguir dar conta sozinho. Porque fulano de tal não vai conseguir resolver isso aqui. Porque fulano de tal não vai conseguir fazer. Fulano de tal tem que aprender a fazer tudo isso. E a partir do momento que você não deixa ele fazer essas coisas, você está roubando a capacidade dele de se desenvolver. E aí? É isso que você quer fazer? Né? Mãe, pai, esposa, marido, fala, ai meu Deus, ele não vai conseguir fazer isso aqui, deixa eu ajudar. Né? Deixa eu tentar fazer alguma coisa por essa pessoa.
Eu lembro de um casal que eu atendia que o marido tinha muita dificuldade com internet, celular, essas coisas. Então, assim, tinha coisas no banco, né? E era muito interessante ver eles conversando, porque às vezes ele chegava assim, mas isso aqui eu não consigo fazer. Era para resolver uma questão dele, tipo, pagar o cartão de crédito dele pelo aplicativo do celular. Ela não falava, tem que fazer, ou eu fiz desse jeito e deu certo. Não, ela dizia, não, tudo bem, dá aqui que eu faço. Eu resolvo para você. Ele ficava confortável, mas ele não evoluía absolutamente nada. E ela tirava o desconforto dele, porque ela achava que o papel dela era esse papel. Então, assim, tirar o desconforto do outro é uma projeção. Eu estou projetando porque eu não consigo ficar desconfortável. Então, quando eu vejo alguém que pode ficar desconfortável naquela situação, eu vou tentar, do jeito que eu puder, tirar aquela pessoa do desconforto. E se você faz isso, além de você não estar lidando com o seu desconforto, que provavelmente você é uma pessoa que não lida com o seu desconforto, você ainda impede os outros de lidarem com o desconforto deles. E o que a gente tem que deixar muito claro é que para as pessoas se desenvolverem, evoluírem, melhorarem, né, se tornarem pessoas cada vez mais interessantes, interessadas e tudo mais, e conectadas, elas precisam lidar com as próprias emoções, inclusive as emoções desconfortáveis. E eu só faço isso estando lá, estando na emoção, permanecendo na emoção. Se eu estou de luto, por exemplo, se eu perdi alguém que eu amo muito, numa separação ou na morte, por exemplo, eu não tenho que sair trabalhando, né? Eu vou trabalhar e vou preencher todos os meus horários com trabalho, com qualquer outra coisa para poder não lidar com isso. Mais cedo ou mais tarde o luto vai se abater contra você. E você vai ter que viver o luto. E se você não vive quando você precisa viver, aquilo vai continuar rememorando para você. E você não vai conseguir sair do lugar. Então, assim, a gente faz escolhas o tempo inteiro. As nossas escolhas são escolhas de fato que nos conduzem à cura, ao cuidado, à compreensão, ao acolhimento, ou são escolhas que me alienam de mim e que fazem com que eu sofra muito mais do que eu já estaria sofrendo vivendo aquela situação. Quando eu fujo o tempo inteiro, eu vou sofrer muito mais, só que de forma inconsciente, porque eu não sei de onde que aquele sofrimento vem. E provavelmente eu vou colocar a culpa desse sofrimento nos outros. Eu não vou entender que aquele sofrimento faz parte de feridas em mim que eu preciso curar e que eu reedito elas aqui fora através da minha relação com outras pessoas ou com outras coisas. Ou com outras situações, no trabalho, né? com o filho, o marido, não importa, mas assim, eu vou estar repetindo isso ao invés de cuidar disso. Então, antes de você entrar na piada, virar aquela pessoa piadista, né? Como Jéssica era, super piadista, chegava lá, alma da festa. E não tem nada contra pessoas assim. Você pode ser assim. Mas a questão é, por que você é assim? Você é assim para poder fugir dos seus sentimentos? Ou você é assim depois de tomar consciência daquilo que você sente, entender o que você sente e não querer também assumir as tarefas do desenvolvimento de ninguém, você vai contar sua piada, você vai ser engraçado, você vai fazer o que você quiser. Mas você faz isso com consciência. Não buscando fugir daquilo que você sente. Se você está desconfortável, sente o desconforto. E com intencionalidade, você toma uma atitude diante daquele desconforto. Quando você para de resistir, quando você aceita, o seu corpo para de resistir à situação. Então, uma das coisas que você faz é relaxar. Tem um livro maravilhoso da Pema Chodron chamado Quando Tudo Se Desfaz, Instruções para Tempos Difíceis. É um livro fantástico. E ele fala sobre relaxar nos momentos que você não tem mais onde se segurar. Onde você perde toda a sua base, onde você perde tudo aquilo que você entendia como conhecido. E que isso é uma arte para a vida. Né? Será que você consegue fazer isso diante de um desconforto? Aceitar o desconforto e relaxar? Olhar para isso e entender o porquê de você estar se sentindo desconfortável? Liberar esse desconforto. Entender que toda expansão
sempre vem depois de uma contração. Você fica desconfortável para poder expandir inicialmente. Você vê a borboleta, né? Quando a borboleta ela tá dentro do casulo, ela está se transformando, está passando pela metamorfose e ela precisa ficar desconfortável. É exatamente o desconforto dentro do casulo que faz com que ela possa sair enquanto borboleta e voar. Se essa borboleta não passa pelo desconforto, né, do casulo, ela não consegue voar depois. Então, por conta disso, né, e esse é um dos pontos, será que não seria interessante e importante para você, né, para todos nós, passar e observar muito mais as nossas situações de desconforto? O desconforto faz com que a gente cresça. O desconforto aponta para a gente coisas que nós podemos melhorar, coisas que a gente precisa ver. O desconforto é como se fosse uma setinha de neon em cima daquilo que você ainda não viu. Olha para isso. Mas olha para isso sem medo. Olha para isso sem reservas. Olha para isso sem achar que está errado, que você não devia sentir. Você devia sentir tudo o que você sente. Não olhe os sentimentos como sendo bons ou ruins. Os sentimentos são a agulha da bússola. Elas mostram sempre onde você está. E quando você entende isso, que essa bússola interna, né? Você tem lá a sua bússola interna funcionando, você está em conexão com seus sentimentos, as suas escolhas são sempre escolhas mais acertadas para você. Porque você está conectado com seus valores, com aquilo que para você é importante. Você está conectado com aquilo que faz com que você seja único, singular. E você consegue explicar ou não explicar para qualquer pessoa o porquê de você estar fazendo o que você faz. E você precisa entender também que quando você faz as suas próprias escolhas, você não precisa justificar elas para ninguém. Você pode justificar, mas você não precisa fazer isso. Então é muito importante que você se conecte com isso. Quando você se conecta com a sua verdade, você olha para dentro. Você entende que tudo que você sente é material para você se entender, se ver melhor, entrar em contato com o seu inconsciente, você começa a entender a riqueza que você é. A riqueza que você é, que todos nós somos na nossa grande diversidade e como isso deixa a nossa vida muito mais colorida. A gente para de fugir da vida e começa a viver de fato. Então você para, por exemplo, de ter medo de amar. Você para, por exemplo, de ter medo de se arriscar nas coisas, porque o desconhecido é a base da vida. A gente não tem garantia de absolutamente nada. A única garantia que a gente tem é a morte. E é interessante que a nossa cultura busca o tempo inteiro fugir da ideia de morte, como se não fosse uma garantia. Então a única garantia que a gente tem é a morte, mas a gente está o tempo inteiro buscando fugir dela. É por isso o nosso medo da transformação, por exemplo, da mudança e do desconhecido. Porque a gente está buscando, no fundo, fugir da morte. Mas é impossível fugir da morte, todos nós sabemos disso. Então quando a gente abraça o desconforto e começa a olhar para o desconforto de um outro jeito, ele é um grande professor. Ele vai mostrar para você coisas que você precisa ver para que você viva melhor. E você viva melhor baseado na sua sabedoria, da sua experiência. Uma sabedoria empírica. Não é uma sabedoria que alguém, algum sábio, algum livro, em algum lugar falou. Você vai vivenciar e você vai saber o que fazer. Mas para isso você tem que confiar. Você tem que olhar para dentro. E você tem que se permitir momentos de desconforto. E você tem que se acolher nesses momentos de desconforto. Você precisa estar do seu lado nesses momentos. Você não pode se abandonar. E não pode esperar também que outra pessoa faça isso para você. Os outros não podem tirar o nosso desconforto, assim como nós também não podemos tirar os outros dos desconfortos deles. A gente tem a ilusão de que isso é possível, mas na verdade isso não acontece. O que acontece é uma distração. Eu distraio você dos seus desconfortos e você me distrai dos meus. Só que, na verdade, para lidar de fato com os desconfortos, só eu posso fazer isso. É você que tem que fazer isso. Quando você vem para uma prática de yoga, por exemplo, e você fica desconfortável, trazer o desconforto para o corpo é muito interessante, porque você começa a materializar aquilo que antes era só subjetivo, digamos assim, era um sentimento subjetivo. Quando você traz esses sentimentos subjetivos para o seu corpo, você começa a entender melhor esse lugar. Você começa a se familiarizar com esse lugar. E ao invés de achar que esse lugar é um lugar de guerra,
é um lugar inóspito, um lugar que você não consegue viver, você entende a importância de estar ali, de estar presente naquele momento, de permanecer ali firme, flexível e consciente. E a partir daí você começa a fazer grandes transformações. Isso quer dizer, quando você começa a se transformar, que os desconfortos vão sumir? Não. Novos desconfortos surgirão. A vida é desconfortável. A gente tem muito conforto, mas a vida é desconfortável e é o desconforto que faz com que você caminhe. Então, por exemplo, quando a gente entra numa postura de flexibilidade, você não tem muita flexibilidade e você precisa ficar lá na postura, inicialmente você sente desconforto. E eu costumo falar na aula, né? Então a gente tem que sentir alongar, tem que fazer esforço mesmo, mas a gente não vai sentir dor. No yoga, pelo menos. Então a ideia é que você não sinta dor, porém, você vai ter que sentir sim o alongamento, você vai ter que sentir sim o esforço. Você vai tremer, né? Você vai suar bastante. Né? Em algumas situações você vai sentir o seu corpo inteiro esticando muito e você vai chegar no seu limite. E o seu limite não é confortável. Quando você chega no limite, você não vai estar confortável. Mas é exatamente essa falta de conforto que vai fazer com que seu corpo, a cada expiração e a cada relaxamento que você fizer, vá se abrindo e vá ampliando e aumentando a sua flexibilidade. É assim que funciona. É assim que funciona com o seu corpo, é assim que funciona com a sua vida, é assim que funciona com os seus sentimentos. Se você não se expuser de fato, você vai ficar para sempre naquele mesmo ponto. Sem mudar, sem crescer, sem melhorar, sofrendo, né? Então, por exemplo, essas pessoas que passam muito tempo sedentárias, que têm tensões importantes no corpo, né? Então, essas pessoas, se elas passam a vida inteira sem fazer nenhum tipo de alongamento, né? Sem alongar o corpo, elas vão encurtando cada vez mais. E aquilo vai causar dores severas quando elas tiverem mais idade, ou às vezes não precisa nem chegar a ter mais idade. Na juventude ainda a pessoa já sente dor. Então assim, isso acontece exatamente porque ela ficou ali na zona de conforto dela, esperando, né, que nada mudasse, só que esperando que nada mudasse, tudo mudou. E ela encurtou muito mais e começou a sentir muito mais dor. Então quando você traz consciência para isso e você entende que o seu corpo tem essa sabedoria, e isso é uma sabedoria que você pode exercitar no seu corpo e trazer também para a sua consciência, né? É que você entende, por exemplo, como que funciona o yoga e a autonomia emocional. Né? Que você começa a entender que aquilo que você sente e você traz para o seu corpo e você trabalha no seu corpo, você consegue também fazer um deslizamento e trazer isso para a sua vida prática, a sua vida emocional, né? A sua inteligência emocional começa a funcionar da mesma forma em conexão. Então não é à toa de jeito nenhum que a gente aqui fala tanto de autonomia emocional quanto a gente está falando o tempo inteiro também de yoga, meditação, né, da psicoterapia, porque tudo isso está conectado de uma forma muito profunda. E é isso que eu quero falar para você, tá? Então, para você encontrar suas próprias ferramentas, para você experimentar essas ferramentas, para você entender como é que você funciona, né, e ter uma vida muito mais autônoma, para você ter uma vida onde você é protagonista da sua própria história, onde você para de viver uma vida onde você é simplesmente um coadjuvante, né, onde você está ali achando que vive em meio a muitos dramas, em meio a muitos medos, em meio a muitas paralisações, para que você saia disso e comece a tomar consciência de quem você é de fato, de quais escolhas você pode fazer, assumir as próprias consequências e também usufruir dos louros no final disso tudo, né? E no processo disso tudo. Porque quando você faz isso, você já recebe os melhores benefícios aqui e agora, instantaneamente. E é isso que eu desejo para você, tá? Eu espero que esse vídeo traga para você consciência, que ele mostre para você coisas que você precisa ver sobre você. E é isso, eu agradeço muito e até o próximo vídeo.